Depois que meus pais se divorciaram, eu realmente não gostava de ficar com meu pai. Minha mãe e meu pai ainda moravam no mesmo bairro, embora não muito perto um do outro. Eu passava a maior parte do meu tempo com minha mãe, embora eu tivesse um quarto nas casas de ambos. Meu pai ficou muito deprimido após o divórcio, passando muito do tempo que eu estava com ele bebendo e não prestando muita atenção em mim. Eu só passava os fins de semana ocasionais na casa dele, e só quando ele realmente insistia. Como eu ia passar o Natal com minha mãe, ele insistiu para que eu passasse o fim de semana antes do Natal na casa dele. Meus pais organizaram tudo isso. Eu tinha por volta de 10 anos na época. Acho que isso é importante de saber para entender algumas das decisões que tomei nesta história. Foi um dia bem ruim desde que eu caminhei da escola para a casa do meu pai. Estava nevando bastante o dia todo, então andar até a casa fez com que meus pés ficassem bem molhados por causa da neve. Quando cheguei na casa do meu pai, ele já tinha começado a beber, então a noite não estava indo muito bem. A única coisa que eu gostava era o fato de estar nevando lá fora. Eu sentei na janela, bebendo chocolate quente e observando a neve cair. Meu pai bebeu tanto que eventualmente adormeceu em sua poltrona. Não era incomum, mas isso tornava a noite tão ruim quanto qualquer outra. Eu só tinha 10 anos e realmente não sabia o que fazer na casa, basicamente sozinho. Não era a primeira vez que eu tinha que cuidar totalmente de mim mesmo, mas eu não gostava disso. Parecia que eu estava desperdiçando meu tempo e sendo aqui nesta casa. Foi quando tive a brilhante ideia de que deveria simplesmente caminhar até a casa da minha mãe. Eu já tinha feito essa caminhada antes. Era um pouco longa e eu não deveria estar fora tão tarde da noite. Talvez minha mãe estivesse dormindo ou fora de casa naquele momento, mas eu não suportava passar mais tempo aqui com meu pai desmaiado. Eu me agasalhei o melhor que pude com o que tinha em mãos e então saí na neve. Estava nevando muito forte e a neve se acumulava no chão o tempo todo. Isso tornava a caminhada muito mais difícil do que tinha sido ao caminhar da escola para casa, mas eu estava determinado a chegar na casa da minha mãe. Eu estava me movendo muito lentamente pela neve. Conforme eu passava por cada poste de luz, via o quanto estava caindo forte e pesadamente. Algumas vezes senti que deveria voltar para a casa do meu pai, mas achei que ficaria bem quando eventualmente chegasse em casa. Eu já tinha chegado mais ou menos na metade do caminho quando algo aconteceu. Uma porta se abriu de repente e um homem mais velho saiu para o alpendre. Ele começou a falar comigo, perguntando se eu queria entrar em sua casa para me aquecer. Ele disse que estava muito frio e molhado lá fora e que se eu entrasse em sua casa, ele poderia ligar para meu pai vir me buscar. Eu o dispensei, dizendo que estava bem. Eu estava apenas tentando chegar em casa e poderia fazer isso sozinho. Foi quando ele começou a me oferecer coisas como chocolate quente e fudge se eu entrasse na casa. Ele estava me deixando desconfortável. Eu não deveria falar com adultos que não conhecia. Eu queria ter andado mais rápido, mas teria que andar na rua para isso, e eu não tinha permissão para fazer isso. Eu queria me afastar desse homem. Enquanto tentava seguir em frente, mantinha um olho nele pelo canto do olho. O homem começou a descer rapidamente sua calçada, vindo direto para mim. Eu não pensei muito sobre isso, mas fiquei assustado quando ele de repente me agarrou pelo braço. Ele começou a tentar me puxar em direção à calçada, e eu sabia que ele estava tentando me levar para dentro de sua casa. Eu estava aterrorizado e lutei o melhor que pude para me soltar. Comecei a gritar com ele para me soltar, mas o cara estava me arrastando e ele era muito maior do que eu. Ele estava ganhando facilmente. Não havia dúvida de que ele iria me levar para dentro de sua casa. Eu tive muita sorte. No entanto, quando um caminhão de limpeza de neve aconteceu de estar passando pela rua naquele mesmo momento, ele chamou a atenção do homem que me arrastava. Eu consegui usar a lisura gelada da calçada para desequilibrá-lo e jogá-lo de costas. Então pulei sobre o banco de neve que separava a calçada da rua e na frente daquele caminhão de limpeza de neve. O homem que me agarrou se levantou e começou a correr de volta para casa. O caminhão de limpeza de neve parou e um homem grande saiu da cabine. Eu corri até ele e disse que o homem naquela casa acabara de tentar me raptar e perguntei se ele poderia me ajudar. O motorista me deixou entrar em seu caminhão e usou seu telefone para chamar a polícia.
Ele esperou na frente da casa até que eles chegassem, o que demorou um pouco. Quando eles chegaram, foram confrontar o homem na casa. Ele foi preso por tentativa de me raptar. A polícia então me levou para a casa da minha mãe. Eu me meti em alguma confusão por tentar a caminhada em primeiro lugar, mas na maioria das vezes meus pais estavam felizes que nada de ruim aconteceu comigo. Quando eu estava crescendo e morando nos subúrbios, sempre foi meu plano me mudar para a cidade quando fosse velho o suficiente. Eu não aprendi a dirigir um carro e pegava trens e ônibus para todos os lugares que eu ia. Não parecia fazer muito sentido ter um carro e morar na cidade para mim, pois tudo o que um carro faria seria custar mais dinheiro, dificuldades com estacionamento e outros problemas. As coisas não eram exatamente ótimas em casa com meus pais. Eles eram do tipo que dizia coisas que realmente faziam você acreditar que eles queriam que seus filhos saíssem de casa o mais rápido possível. Eles não me encorajaram a ir para a faculdade ou algo assim, então eu nunca fiz planos de fazer isso. Minha vida basicamente me levou a sair de casa quando fui forçado e depois provavelmente trabalhar em um emprego de fast food ou varejo por muito tempo. Eu me formei um semestre mais cedo simplesmente porque eu podia. Isso também significava que, já que eu não iria para a faculdade, eu tinha que começar a procurar um novo lugar para morar assim que os finais do semestre terminassem em janeiro. Então foi quando eu começaria a procurar. Eu morava fora de uma grande cidade no norte, então o inverno seria muito rigoroso e seria difícil procurar um lugar para morar por perto. Eu tinha um emprego trabalhando nos subúrbios. Eu estaria fazendo o oposto do que a maioria das pessoas fazia. As pessoas tendiam a morar nos subúrbios e ir trabalhar na cidade. No entanto, eu tinha visto os lugares de fast food e varejo da cidade e não tinha desejo de trabalhar lá. Eu queria morar lá, mas planejava manter meu emprego nos subúrbios. Além disso, ir contra a hora do rush nos trens poderia ser uma experiência agradável. Bem, eu imediatamente encontrei a real dificuldade em encontrar um lugar para morar. Eu era um jovem de 18 anos, recém-formado no ensino médio, sem histórico de crédito ou referências de moradia. Eu também não queria um colega de quarto. Eu queria encontrar um apartamento tipo estúdio e viver sozinho. Isso tornava a busca por um lugar ainda mais difícil, mas ainda assim continuei procurando. Eu tinha um compromisso para olhar um estúdio em um prédio um pouco mais ao norte do que eu realmente queria morar. O prédio também era muito antigo e em uma parte não tão boa da cidade, então eu não estava realmente certo sobre esse lugar. Eu disse ao gerente do prédio, no entanto, que pensaria sobre isso e que retornaria para ele em breve. Naquele momento, estava muito escuro lá fora. Também estava muito, muito frio. Começou a nevar enquanto eu caminhava de volta para a estação de trem. Eu estava tentando economizar o máximo de dinheiro possível para a mudança, então não peguei um ônibus de volta para a estação de trem. Era uma caminhada um pouco longa, mas o frio e a neve não me incomodavam nem um pouco, já que eu estava bem ao norte na cidade e estava nevando bastante lá fora naquele momento. Não havia muitas pessoas ao redor. Essa era uma das razões pelas quais eu tinha considerado não querer me mudar para esse local. Eu queria estar em uma área com outras pessoas ao meu redor. Eu caminhei sob o túnel pouco antes de chegar à estação de trem. Eu vi que havia um cara encostado na parede lá dentro. Quando ele me viu, eu pude dizer que ele ia dizer algo para mim. Eu não gosto quando pessoas que eu não conheço tentam falar comigo na rua. Eu pensei que ele ia pedir um trocado e eu simplesmente daria a ele. Eu tinha minha mão no bolso para pegar algum. No entanto, em vez disso, o cara me perguntou se eu queria comprar drogas dele. Eu fui pego de surpresa, sem dúvida. Na época, eu não fazia nada, então fiz um comentário desajeitado e recusei. Parecia que meu comentário desajeitado o ofendeu, embora ele tenha ficado realmente bravo comigo muito rápido e começou a me acusar de desrespeitá-lo. Eu tentei ignorá-lo e continuei meu caminho, mas isso só pareceu deixá-lo ainda mais irritado comigo. Eu estava começando a ficar assustado e só queria chegar à estação de trem. O traficante exigiu que eu parasse e voltasse para ele. Eu realmente pensei que o melhor que eu poderia fazer era apenas ignorá-lo, mas eu estava realmente errado sobre isso. Isso só o deixou ainda mais irritado comigo. O cara de repente me agarrou por trás, me chocando e me empurrou contra a parede do túnel.
Foi então que percebi que ele tinha uma faca com ele. Ele me segurou contra a parede com a faca, falando sobre como eu o desrespeitei. Eu neguei ter feito isso, dizendo a ele que só queria chegar ao meu trem e ir para casa porque estava muito frio lá fora. Isso não pareceu convencê-lo, embora ele estivesse seriamente bravo comigo. Eu não sei o que teria feito se de repente 3 pessoas não tivessem virado a esquina e estivessem caminhando sob o túnel agora. O traficante rapidamente escondeu a faca de volta no casaco e se afastou de mim. Ele realmente aproveitou o momento para se mover em direção aos 3 homens, eu supus, para tentar vender um pouco de maconha para eles ou algo assim. Eu sabia que tinha sido jogado uma boia salva-vidas e a peguei. Eu rapidamente saí do túnel e subi as escadas para a estação de trem. Eu entrei na pequena estação que tinha um atendente, então eu estava relativamente certo de que estaria seguro lá. Quando o trem finalmente chegou, o traficante estava na plataforma me observando. Eu pensei que ele iria entrar no trem também, mas ele não entrou. Ele me observou enquanto eu me sentava na janela e me mostrou sua faca enquanto o trem se afastava. Não é necessário dizer que eu não acabei pegando aquele apartamento. Eu costumava ter um amigo chamado Dan, que era muito parecido comigo. Ele era meio sômbrio, usava preto o tempo todo, mantinha seu apartamento escuro e passava muito tempo sozinho. Não me lembro como começamos a conversar e eventualmente nos tornamos amigos. Não éramos o tipo mais sociável. Mas aconteceu e nos tornamos muito amigos. Embora tivéssemos idades próximas, Dan não tinha vivido tanto quanto eu. Eu tinha estado em muitos relacionamentos, bons e ruins, enquanto ele passava a maior parte do tempo sozinho. Acho que talvez nos conhecemos em um site de relacionamentos e decidimos ser apenas amigos. Ele conheceu alguém no site cerca de 6 meses depois de nos tornarmos amigos e ficou muito apaixonado. Mas era óbvio para mim que essa pessoa estava apenas jogando com ele. Eles viviam em estados diferentes e sempre que Dan tentava encontrar uma maneira de se encontrarem, nunca dava certo. Era só drama. E eu não podia dizer o que pensava, pois sabia que ele ficaria bravo comigo. O ponto crítico aconteceu em um dia de nevasca. Meu trabalho fechou mais cedo e cancelou o dia seguinte também. Esperava-se uma grande quantidade de neve. Dirigi pela neve pesada para casa e planejava não sair por alguns dias. Era tarde, por volta das 23 horas, quando recebi uma ligação de Dan. Ele estava angustiado e mal conseguia entender o que ele dizia. Ele implorava para eu ir até a casa dele porque não confiava em ficar sozinho. Eu não queria sair na nevasca, mas fui ajudar meu amigo. Chegar na casa dele foi difícil, com a neve caindo ainda mais pesada. Não morávamos longe, mas levei quase até meia-noite para chegar. Quando cheguei, entendi melhor a situação. A pessoa por quem ele estava apaixonado estava jogando jogos doentios com ele. Eles deveriam dirigir até Dan para o fim de semana, mas alegaram que dirigiram até a metade do caminho e não conseguiam mais. Até disseram que se matariam no carro, pois estavam muito chateados por não conseguirem terminar a viagem. Dan se ofereceu para buscá-los, mas eles desligaram e pararam de responder. Eu e Dan ficamos no apartamento escuro dele, com uma energia negativa muito forte. Fiz o que pude para consolá-lo. Eventualmente ele se acalmou e adormeceu, e eu fiquei deitado na cama, assistindo dormir. Não costumo dormir na cama de outra pessoa, mas precisava estar lá pelo meu amigo. De repente, pensei ter ouvido algo em outra parte do apartamento. De início, não dei importância, mas vários eventos aconteceram ao mesmo tempo e me assustaram. Uma luz no corredor acendeu e vi a sombra de alguém passando pela porta. Fiquei paralisado de medo, pensando que alguém tinha invadido a casa. Dan acordou, perguntando se eu tinha acendido a luz. Disse que não e que achava que alguém estava no apartamento. Ele decidiu verificar. Fiquei esperando, nervoso, por algum sinal de luta ou violência, mas não ouvi nada. Dan voltou e disse que não havia ninguém e que a porta ainda estava trancada. Se alguém estivesse lá, não teria como trancar a porta por fora. Dan achou que sua paixão estava brincando com ele o tempo todo e que a energia negativa no apartamento se manifestou de forma sobrenatural naquela noite. Eu não acredito nisso. Claramente vi alguém indo para a sala. Fico me perguntando se a pessoa pode ter saído pela varanda. Não encontramos pegadas na neve, então não tínhamos ideia do que presenciamos. Foi assustador para nós dois. Assim encerramos outro capítulo arrepiante.
Se você anseia por mais mistérios e contos que desafiam a realidade, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Toque o sininho e embarque conosco em jornadas surpreendentes e inesperadas, onde cada história é uma nova aventura pelo desconhecido. Até a próxima, se tiver coragem.